Viva, boa noite, bem-vindos ao Conexão Angola, o espaço da TPA Notícias, que aborda todas as questões voltadas à geopolítica. Desde já vamos saudar a todos os telespectadores e, é claro, também aos nossos comentadores residentes. Em Estocolmo, na Suécia, está sempre o Wellington Calazans. Muito boa noite, Wellington, bem-vindo ao Conexão Angola. Boa noite, Ivan. Boa noite, professor Almeida. E a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre um prazer estar aqui. Muito bem, e vamos mesmo começar com o Wellington Calazans, relativamente ao primeiro tema que temos para análise. Tem a ver com a varíola dos macacos. A OMS alertou para o risco da pandemia à escala da Covid-19. O diretor do DCD África esteve em Luanda e manteve um encontro com o presidente da República, João Lourenço, bem como a ministra da Saúde, Silvia Lutukuta. Wellington Calazans, a varíola de macaco já passou de África e já se encontra em alguns países da Europa. Qual é a sua análise a este primeiro tema para debate? Ivan, antes de tudo é importante ressaltar que autoridades sanitárias de diferentes países, inclusive da Suécia, que foi o primeiro país, não é, fora do continente africano, a informar a existência de um caso da chamada monkeypox, que é a varíola dos macacos, né, como você bem colocou aí no português, que não deve haver nenhum tipo de pânico. Não é para existir nenhum tipo de pânico generalizado, e também o importante é que a doença seja atacada exatamente no ponto de origem, para facilitar todo o trabalho internacional, nesse caso, o continente africano. Lamentavelmente, o continente africano. A infecção que foi rastreada entre contatos próximos, né, aqui do paciente em Estocolmo, que foi diagnosticado com a doença, ela teria sido, né, de acordo com as informações da imprensa, transmitida a partir do Congo, da República Democrática do Congo. E o paciente já está em tratamento aqui em Estocolmo, ele está bem, não é? Ao mesmo tempo que há esse rastreamento em torno das pessoas que fizeram contato com ele, como tem sido amplamente noticiado aqui, para tranquilizar a sociedade sueca. Então, Ivan, é importante destacar aqui que o risco da varíola dos macacos se transformar numa nova pandemia é avaliado como baixo. É importante dizer isso para o nosso público. Obviamente que todos os cuidados deverão ser tomados, mas são cuidados muito mais voltados para as autoridades de saúde e sanitárias, porque pouco a população pode fazer nesse momento, não é? Para além de ler sobre o que realmente significa essa doença, para evitar o contágio que afeta fora de um grupo já identificado como predominante, que são os homossexuais masculinos, não é? Assim como o HIV-Sida, na origem, foi diagnosticado desta maneira, esta varíola dos macacos também está sendo identificada dessa maneira, mas também é preciso ressaltar que mulheres e crianças, devido à baixa imunidade, mulheres, especialmente as que estão em fase de gestação, por causa da baixa imunidade, e crianças, elas também estão vulneráveis a um contato mais rápido, caso tenha o contato direto com saliva, com outras formas de contágio a partir do corpo de uma pessoa infectada pela doença em estágio avançado dessa doença. Então, é importante, Ivan, fazermos esse alerta, porque não é uma pandemia, como muitos setores da imprensa tentam apresentar ao planeta. Não se trata aqui de uma pandemia, existe aqui uma precaução para que as ações preventivas sejam tomadas. É muito importante que Angola, pela proximidade com alguns países já identificados como foco, reforce suas fronteiras, fazendo
o devido pente fino, não é uma expressão popular, assim como a China promete fazer, a União Europeia está prometendo fazer. Portanto, estamos diante de algo muito sério, mas que também não podemos aqui transformar isso no último dia de vida das pessoas. É preciso termos a sabedoria e informação acima de tudo. A comunicação social pública e privada, não é? Aliás, nesses casos não existe comunicação privada, porque privado é também uma concessão pública. Tem que ter responsabilidade diante dos seus respectivos públicos para informar bem as sociedades. É disso que se trata, Ivan. Informação nesse momento é muito importante para combater as notícias falsas que, lamentavelmente, ainda predominam. Wellington, acredita que não há necessidades de alarmismo e também é necessário combater as fake news. E aí, como é que funciona este combate às fake news? Bem, sobretudo buscando fontes confiáveis, não é? Aquele tio do WhatsApp não é uma fonte confiável, mas um noticiário da televisão pública de Angola é uma fonte confiável. Isso é muito clássico, apenas com um exemplo bem próximo do público angolano, não é? Então é importante que tenhamos essa noção de que muitas imagens são retiradas de contextos completamente diferentes. A inteligência artificial, que é uma realidade hoje disponível para os cidadãos, inclusive muitas páginas oferecendo serviços gratuitos, elas induzem ao erro porque pegam pessoas reais, usam a voz daquela pessoa, mas em textos artificialmente produzidos e transformam mentiras em parciais verdades, não é? Porque mentira tem perna curta, mas o estrago muitas vezes é feito. Por isso, é importante também termos atenção à questão das fontes. Preferencialmente, buscar fontes oficiais e os órgãos de comunicação devem designar uma espécie de porta-voz, aquela pessoa que estaria autorizada a falar sobre o assunto, a informar a sociedade sobre aquele assunto, para que haja uma identificação quase que personificada, uma relação boa entre o porta-voz, não é? E o público que recebe a informação. Isso também é de uma relevância muito grande. Vimos esse exemplo em Angola, no caso da Covid, quando tinha os boletins diários com uma única pessoa fazendo a apresentação, e aquilo criou um laço de confiança entre o interlocutor e o público. Pois não. Wellington, no caso, um especialista em saúde pública para ser o porta-voz deste novo surto da varíola dos macacos. Vou agradecer a primeira presença do Wellington e a primeira análise relativamente ao tema que escolhemos para a abertura, a varíola dos macacos. Vamos agora até Estocolmo, na Suécia, ao encontro do Wellington Calazans, já para abrirmos o outro tema, o segundo, no caso, desta edição de sábado do Conexão Angola, o espaço voltado à geopolítica, todos os sábados aqui na TPA Notícias. Vamos então olhar para a tensão no Médio Oriente. Wellington Calazans, esta semana a ONU pede um cessar-fogo em Gaza para vacinar crianças contra a poliomielite e olhando já também quase que uma ligação direta entre um assunto voltado à saúde e outro também, mas já dentro de um conflito. Wellington. É isso. O Ministério da Saúde de Gaza já diagnosticou o primeiro caso de poliomielite na região, em meio às péssimas condições de saúde no local, destacando aí a necessidade de vacinação que você mencionou na abertura deste tema. Como nós sabemos, é um vírus altamente infeccioso, que pode causar deformidades e paralisia, afetando principalmente crianças menores de 5 anos de idade. O Ministério da Saúde de Gaza colabora com várias organizações, como a própria OMS, a Unicef, para limitar a propagação da doença, mas num ambiente completamente adverso, de hostilidade, de guerra, em que Israel está conhecido no mundo como um país que pratica um genocídio com ênfase para crianças e mulheres. Creio muito pouco que este cessar-fogo, Ivan, seja atingido.
por uma razão simples. Esta guerra é uma guerra de Benjamin Netanyahu em defesa da sua vida política e da sua própria liberdade. Ele quer ir até o fim porque ele personificou o Estado de Israel na figura dele mesmo. É muita insanidade praticada todos os dias e por isso não vai haver cessar-fogo. O que pode acontecer? Orientação para novos ataques, orientação para mortes de algum pseudo-líder, né? Porque todo dia matam um líder do Hamas. É o grupo que mais tem líder na cabeça do povo, dos líderes de Israel, vamos falar assim. E aí transformar isso em mais uma queda de braço, novas ameaças, novas tensões. Mas existe aí uma questão sobre o cessar-fogo, Ivan, que ultrapassa, e já falamos isso aqui no canal da TPA Notícias, que mesmo que haja um acordo, ou mesmo que houvesse, porque eu creio muito pouco, de acordo com o que eu li hoje ao longo do dia e procurei saber, né, que esse acordo de cessar-fogo seja firmado, mas mesmo que houvesse, isso não garantiria que Hezbollah e os iranianos deixariam de atacar Israel. Porque Israel ultrapassou as linhas quando matou um líder do Hamas em solo iraniano. E isso fere o princípio da soberania e atingiu no âmago dos seus líderes, que têm uma ligação muito grande com a religião, despertou a necessidade de vingança para evitar que sejam eles mesmos vítimas deste ódio que Israel despertou nos povos muçulmanos. Benjamin Netanyahu uniu o povo muçulmano em torno de um objetivo: destruir Israel. E esta guerra é inevitável. Essa guerra é inevitável e é uma guerra regional que, lamentavelmente, poderá ganhar proporções inimagináveis. E por falar em cessar-fogo, Wellington, as conversações sobre um acordo de cessar-fogo em Gaza foram interrompidas ontem no Catar, em Doha. Isto significa que as palavras do Wellington Calazans têm força, ou seja, estão a ser vistas na prática. Não haverá cessar-fogo tão brevemente. Exatamente, porque eu tenho um compromisso com o nosso canal de televisão, que, por consequência, tem um compromisso com o nosso público, não é? E eu não posso trazer meias-verdades, eu não posso trazer eufemismos, eu não posso trazer mentiras. Eu busco, na minha análise, Ivan, trazer o cenário posto. E o cenário posto é de quebra da confiança entre as partes por causa de sucessivos erros de Benjamin Netanyahu. Por isso que qualquer pessoa com bom senso vai concordar que hoje é muito mais uma guerra de Benjamin Netanyahu em defesa dos próprios interesses do que uma guerra do povo de Israel contra os povos da região. Porque se você for observar, muitos dentro de Israel não querem este cenário. E devemos recordar que antes disso tudo acontecer, lá no dia 7 de outubro, não é? Já existia uma grande quebra de braço interna por causa das questões políticas de Benjamin Netanyahu e a oposição que hoje está ladeada com Benjamin Netanyahu nessa insanidade em Gaza em especial. Então, não vai haver cessar-fogo, lamentavelmente, e essa guerra regional, ela já é uma arma que está sendo usada tanto por Hezbollah como pelos iranianos, porque o povo de Israel não dorme há mais de 2 semanas por causa da possibilidade de um ataque iminente. Você imagina que situação? É uma guerra psicológica que está acontecendo. Ela já está em vigor. Pois Wellington, e o diálogo para o cessar-fogo em Gaza não teve a participação do Hamas? Exatamente. Porque as condições que foram aprovadas pelo Hamas anteriormente já
tinham o aval de Israel, e Israel, para variar, deixou de cumprir. Inclusive, agravou a situação, matando o líder do Hamas em solo iraniano, como eu falei. Então, não dá para confiar em Israel e, lamentavelmente, a situação estrangeira, internacional, de Estados Unidos, França, Alemanha, tem sido usada pelo próprio Benjamin Netanyahu como países que devem obediência a Israel, o que reduz esses países e as suas respectivas soberanias a meros soldados de Israel. Isso também é muito grave. Vamos saber o que é que vai acontecer, Ivan, mas lamentavelmente, eu não falo isso com orgulho de acertar, não sou tarólogo, não é disso que eu vivo, mas, lamentavelmente, o que eu perspectivo, não é de uma guerra regional que vai provocar muitas baixas. Wellington Calazans, e esta abordagem pertinente no segundo tema que trouxemos hoje à mesa, no espaço que reflete a geopolítica todos os sábados, aqui na TPA Notícias. Vamos já mudar de tema, neste caso vamos olhar para outro conflito que também já dura algum tempo entre a Rússia e a Ucrânia. Wellington Calazans, a última semana foi de muito protagonismo neste conflito. Kiev diz que a incursão em Kursk é uma ferramenta militar para forçar a Rússia a negociar. Moscou acusa a NATO de envolvimento na operação ucraniana em Kursk. Vamos começar por aí, nesta análise. Vamos. A minha linha de análise sempre foi feita na perspectiva, Ivan, de que esta é uma guerra da NATO contra a Rússia em solo ucraniano. Por isso, eu não posso fingir surpresa de que o uso de armas da NATO seja uma realidade nesta investida fadada ao fracasso dos ucranianos em Kursk. As recentes ações da Ucrânia naquela localidade russa são midiáticas, mas propaganda de guerra não é uma garantia Wellington, de vitória. Não corresponde à verdade o que acontece no campo de batalha? Obviamente que não, potencializados em demasia. O que me deixa perplexo, sabe o que é? É uma rede de televisão como a CNN divulgar como um ato heróico de guerra, um tanque de guerra, um carro blindado, guiado por soldados russos, passar por cima de civis que estavam sentados em uma mesa, reunidos em uma mesa, tomando café. Isso não é ato de guerra, né? Isso é crime de guerra. Mas tudo bem, já que precisam da propaganda, né? Mas, para a sorte, né? Especialmente dos europeus, a Rússia ela mantém a paciência de agir de acordo com o cálculo dos riscos. Sabe que perdeu alguns soldados, porque realmente era uma área desmilitarizada, é bom que se diga isso, desde os acordos de Minsk, né? Então não era uma área estratégica. A Ucrânia não pode dizer que invadiu a Rússia se tem 23% do seu território dominado pelos russos. Isso é antagônico, inclusive. E a Rússia tem medido as perdas, danos e, principalmente, os passos seguintes, porque o plano da Rússia é de obter uma vitória lenta através de um processo prolongado, porque essa luta da Rússia não é contra a Ucrânia, é contra os países membros da NATO. E a Rússia prometeu, através do seu presidente Vladimir Putin, que iria derrubar os governos e quebrar as economias desses países. Então a Rússia não tem pressa, não vai agir de uma maneira atabalhoada, não vai atingir ninguém com bomba atômica, só se for atingido com bomba atômica. E certamente irá responder dentro de uma perspectiva proporcional ou superior. Então a Rússia se preparou, Ivan, para esta guerra e ela mantém o mesmo ritmo lento nos avanços pretendidos. Quem tem pressa é o Ocidente. Por isso falam que vai usar bomba suja, fala que Kursk
foi uma grande, extraordinária vitória ucraniana que avançou não sei quantos quilômetros. Avançou para quê? Eu costumo dizer, já disse isso aqui no canal TPA Notícias, que a Ucrânia pulou a cerca da Rússia, mas não sabia o que era que tinha do outro lado. Se tinha cães raivosos, vigilantes armados, minas explosivas, não sabia o que era que tinha. Pulou uma cerca. E isso não é conquista em lugar nenhum. Para você conquistar um território, você precisa ter logística, você precisa manter e ampliar suas tropas e ampliar suas conquistas. A Ucrânia não conseguiu nada disso. Então não existe essa conquista ucraniana em Kursk, isso tudo é propaganda, minha gente. Então, ao entrar em solo ucraniano, em solo russo, os ucranianos, eles fizeram algo por impulso e conseguiram o pior de todos os resultados. Eles perderam a possibilidade de diálogo sobre a paz, algo que já estava avançado e que agora o presidente russo, Vladimir Putin, já disse que não irá mais negociar a paz com a Ucrânia e que vai até o fim. Uhum. E a Rússia, Wellington, lançou também uma contraofensiva e mostrou através de um vídeo o momento de captura de soldados ucranianos em Kursk. Isso é apenas uma das imagens, Ivan. Mas são muitas outras que não vamos aqui ser narradores de tragédia, porque guerra é uma tragédia. Nós estávamos, inclusive, bastante otimistas com a possibilidade de que houvesse as conversações, o diálogo de paz, ainda que nos termos russos. Agora, Vladimir Putin aparecer e dizer que essa operação desastrada em Kursk era para conseguir alguma barganha para tomar território ucraniano de volta, isso é de uma insanidade gigantesca, porque estamos falando aqui de guerra, não estamos falando aqui de videogame. Não é que a pessoa dá pausa, vai comer pipoca, vai ao banheiro, bebe água. Não, é uma guerra, não existe aqui essa brincadeira que estão fazendo. Inclusive, a imprensa é muito culpada disso, Ivan, porque a imprensa especializada, ela passou a falar agora sobre a ofensiva em Kursk como um ponto de viragem na guerra na Ucrânia, mas não nessa perspectiva de Zelensky e os apoiadores do Ocidente. Mas, de acordo com muitas publicações que eu li hoje, há rumores de que o comandante militar ucraniano Syrskyi, ele esteja tentando se distanciar do incidente em Kursk, o que indica uma possível divisão na liderança militar em Kiev. Volodymyr Zelensky chegou a alegar que essa ofensiva ela visava fortalecer a posição da Ucrânia em futuras negociações com a Rússia, como eu falei há pouco, mas isso se mostra um fracasso, porque Putin já deixou claro que não haverá mais negociações, especialmente com Volodymyr Zelensky. Wellington, não será este ataque a Kursk não coloca o orgulho ferido a Vladimir Putin? Também, sobretudo porque, de qualquer maneira, ainda que o povo russo tenha ficado ainda mais unido, porque isso é refletido no dobro, não é, em 100%, o número de voluntários para o recrutamento para o exército russo, em oposição ao que está acontecendo na Ucrânia, que continuam sequestrando civis e fantasiando de soldados e atirando nos campos de batalha, a Rússia está mais unida, mas existe a pressão mental, psicológica de um presidente que vê a sua população civil ser atacada dentro do seu território. Do ponto de vista da proteção que uma autoridade tem que dar ao seu povo, existiu a falha. Por isso, ele precisa dar uma resposta, e tem sido extremamente dura essa resposta, né? E, com isso, houve um agravamento dessa guerra. Observe que toda a região agora, todos os países da região, estão no alerta máximo. Ninguém precisa viver isso. Ninguém precisa viver sob alerta máximo, com uma guerra que já está perdida pela Ucrânia e a NATO. É preciso ter a sabedoria de recuar, propor o diálogo e tentar recuperar as economias dos países, porque os povos, especialmente na Europa, não precisavam estar tão enganados pelas suas autoridades e governos,
né, sobre uma guerra que todos diziam que iam massacrar a Rússia, quando a Rússia, todos sabem, que é uma potência bélica, Ivan. Então, estamos aqui tratando a todo instante de uma guerra de propaganda. O Ocidente tem um potencial de propaganda muito maior do que os russos, mas no campo de batalha, os russos são muito melhores do que os ocidentais, e propaganda não sustenta a guerra, porque a guerra é no campo de batalha e não nos microfones. Wellington, Moscovo acusa a NATO de envolvimento nesta operação ucraniana em Kursk. Sim, a Ucrânia recebe armas de quem? Da NATO. Recebe dinheiro de quem? Da NATO. Recebe assistência militar de quem? Da NATO. Então, a NATO está nessa guerra. Não existe guerra, e eu falo isso desde o início, tenho minha consciência tranquila. Não existe guerra Ucrânia, Rússia, Rússia e Ucrânia. É NATO versus Rússia em solo ucraniano. É bom lembrar isso. O nosso público, pelo menos nisso, vai me isentar de qualquer sentimento de culpa. Sempre falei nessa perspectiva e repito, não existe uma guerra da Rússia contra a Ucrânia ou da Ucrânia contra a Rússia. Existe uma guerra da NATO contra a Rússia em solo ucraniano. É esse o cenário e a NATO perdeu juntamente com a Ucrânia. Wellington Calazans, a abordagem que se impõe a este tema, o terceiro, no caso, voltado à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que, de resto, na última semana, protagonizou novos detalhes. E vamos já mudar de tema, no caso, o último em debate no Conexão Angola, nesta edição de sábado. Wellington Calazans, vamos agora para a América Latina, ao encontro da atualidade e realidade que se vive na Venezuela. Persiste o braço de ferro entre a oposição e Nicolás Maduro. Maduro e a oposição rejeitam a hipótese de repetição da votação. Está ainda no impasse. Olha, já debatemos a exaustão esse tema aqui, né, Ivan? Aí uma questão de respeito à soberania. Eu peço ao professor Almeida, se tiver com o microfone ligado, que desligue, por favor, porque tem uma interferência aqui na minha voz. Então, obrigado. Então, Ivan, o que acontece é que a soberania da Venezuela, ela não depende de aval de terceiros. Existem autoridades eleitorais venezuelanas que têm a responsabilidade de tratar da organização, realização e divulgação de resultados numa eleição. Já falamos sobre isso. Os Estados Unidos da América não tem direito de intervir nas eleições da Venezuela, nem diretamente, nem através de fantoches, que, lamentavelmente, usando agora Brasil e Colômbia como fantoches. Espero que este erro histórico da diplomacia brasileira e também da Colômbia seja reparado a tempo, porque até mesmo a oposição rejeitou a proposta que foi dada de realização de novas eleições essa semana. Eu vejo um presidente Nicolás Maduro muito tranquilo, muito seguro nas entrevistas, com uma confiança muito grande. Ele sabe que tem o suporte da China, da Rússia e dos iranianos. E todas as vezes agora que falarmos de qualquer conflito em qualquer parte do planeta, temos que ter a compreensão de que estamos fazendo um confronto entre as principais forças, porque aquele modelo unipolar acabou. Existe hoje um modelo multipolar. É preciso ter essa compreensão, para que não pense também que a Rússia está sozinha quando a Ucrânia diz que está com a NATO, que os iranianos estão sozinhos quando Israel diz que tem Alemanha, que tem Reino Unido, que tem França, que tem Estados Unidos, porque se for preciso, os iranianos vão ter a Rússia, vão ter a China, vão ter a Coreia do Norte. Então estamos falando aqui de uma queda de braço que é perigosíssima. E a Venezuela é apenas a extensão de uma guerra regional para uma parte tranquila do Caribe, mas perigosa para os Estados Unidos, né? Porque a América Latina, ela sempre foi historicamente explorada. A Amazônia é alvo de cobiça pelas riquezas que possui. E a Venezuela tem uma parte daquela floresta riquíssima em diferentes recursos e principalmente petróleo, água doce e ouro, né, que são elementos fundamentais para a compreensão
do que é uma produção industrial hoje com as novas tecnologias. Portanto, Ivan, não há aqui nenhuma preocupação com democracia, com a lisura de processo eleitoral. Estados Unidos não são exemplo disso, por exemplo, né? Donald Trump até hoje diz que é roubado. Todos os dias Donald Trump diz que foi roubado nas eleições. O presidente Joe Biden falou essa semana que se Donald Trump perder as eleições, pode ter uma guerra civil nos Estados Unidos da América. Ou seja, nem acabou ainda a discussão sobre a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos da América. É uma nação dividida. Qual é a moral que tem para falar sobre reeleições na Venezuela, que é considerado um dos processos eleitorais mais seguros do planeta? E olha que eu conversei, Ivan, com autoridades autoridades eleitorais do Brasil, de Angola, de outros países africanos com os quais eu mantenho contato, e também daqui da Europa. E todos eles me falaram: o processo eleitoral da Venezuela é o mais seguro, um dos mais seguros, pelo menos, do planeta. São 4 etapas de verificação. Isso é muita coisa. Então, não há como ter esse tipo de manipulação que estão atribuindo. Wellington, sabemos. Pois não. Lula da Silva pede novas eleições na Venezuela e afirma: Maduro sabe que deve uma explicação ao Brasil e ao mundo. Lula não pode falar isso, porque Lula, ele foi eleito, não queriam deixar sequer que ele assumisse. Teve lá, tem gente presa no Brasil até hoje por causa daquela confusão em Brasília. Ele não pediu outras eleições, sabe por quê? Porque ele foi decretado vencedor. Como é que ele quer dar exemplo quando ele foi vítima do mesmo processo? Não é? Então, era melhor ele ficar calado, não é? Poxa, tem horas que o silêncio é uma sabedoria assim enorme. E Lula deveria ficar calado. Seria muito inteligente da parte dele o silêncio, para que ele não falasse isso que ele falou, numa leitura dentro de uma perspectiva diplomática, é uma violação da soberania venezuelana. Lula não tem nada a ver com o processo eleitoral venezuelano. Maduro não tem nenhuma satisfação a dar nem a Lula, nem a nenhum brasileiro. A Venezuela é vítima de uma perseguição implacável, com milhares de sanções. A crise econômica na Venezuela decorre de uma perseguição norte-americana para o roubo do petróleo da Venezuela. É isso que estamos falando. É uma guerra silenciosa. Querem roubar a Venezuela. E Maduro é uma resistência a este roubo. A palavra é roubo. Vou falar assim redundante, retumbante, para que as pessoas entendam do que é que se trata. É roubo. Então Maduro é uma resistência a isso. É por isso que toda essa indignação. Ninguém tem moral para falar sobre eleições na Venezuela. Joe Biden não tem. É acusado de ter fraudado a sua eleição. Lula não tem. É acusado de ter fraudado a sua eleição. E a Colômbia não é exemplo de nada. E sabemos exatamente o que é que a Colômbia está exportando para o mundo há muito tempo. E no lugar de combate tem a conivência do Estado, que é um narco-estado hoje. É preciso termos muita atenção a esses males causados a partir da Colômbia. Wellington, vou aproveitar que estás aí também já para fazeres o teu ponto. Não, vamos olhar já mesmo para a breve, não é? A breve que tem a ver então com os incêndios florestais que se vivem na Europa. Que análise breve podes fazer sobre este tema? Isso é falta de prevenção, isso é um grande lucro que está acontecendo. Quando esses incêndios eles não são provocados de maneira intencional, porque produzem muito dinheiro para as equipes de combate. Isso já foi, inclusive, há uns 8 anos, identificado em Portugal e combatido com muito êxito, inclusive pelas autoridades portuguesas naquela época. Isso tem acontecido de maneira repetida na Europa. Todo fim do verão vai haver esse tipo de queima florestal aqui. Isso já está... É um filme que se repete. Se formos ver esse período, as notícias nesse período da Europa vai ter sempre falando sobre incêndio na Espanha, em Portugal, na Grécia, na Itália, no sul da Europa em especial, mas não apenas, em outros países também. Portanto, é uma questão policial que cada país deveria tratar com mais seriedade, porque virou um grande negócio.
Muito bem, Wellington, e agora já podes olhar para o aspecto positivo e negativo da última semana. Eu queria só destacar um aspecto negativo. O Brasil hoje está em luto por causa da perda de um dos seus maiores comunicadores, empresário, proprietário da rede do Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, Silvio Santos. Ele que inspirou todas as gerações atuais da comunicação brasileira. Faleceu hoje aos 93 anos de idade, viveu bastante e deixa um legado assim que é indescritível e é muito positivo. Como comunicador em especial, ele influenciou a todos nós que trabalhamos com comunicação lá no Brasil. Então, é uma perda que realmente eu estou bastante sentido aqui, Ivan. O positivo da última semana? Bem, eu não vi, não, só vi guerras aqui. Vocês não trouxeram uma notícia boa para eu comentar, então como é que eu vou comentar positivo aqui, Ivan? Infelizmente. Vou agradecer a presença dos dois comentaristas residentes do Conexão Angola, que estão disponíveis sempre aos sábados para debater a geopolítica global. Obrigado à disponibilidade do Wellington Calazans. Eu que agradeço a você, Ivan. Obrigado também ao professor Almeida e a você assistindo. Muito obrigado por hoje. Até a próxima semana. Estarei aqui na segunda-feira dentro do programa Hora 10 da noite. Nós é que agradecemos. Está marcado o convite para a próxima semana estarmos juntos, uma vez mais, para mais uma edição do Conexão Angola, o espaço da TPA Notícias voltado à geopolítica.